Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. O Paulo, ele foi um dos alunos do Vivendo de Palestras que mais foi assíduo. Ele assistiu às aulas, ele anotava, ele perguntava, ele interagia, ele participava de todos os tira-dúvidas, era o primeiro a chegar. Eu falava assim às 19 horas. Aí tem pessoas que entram às 19h20, 19h30, tem pessoas que assistem a gravação, tal. E eu entrava lá e falava, ih, quer ver que não vai ter ninguém? Tava o Paulo lá. Sempre o Paulo era o primeiro a chegar, o último a sair. Parece aquela história dos funcionários do mês, sabe? Funcionários do ano, aqueles que têm mais resultado. Quais são as características deles? É isso. Primeiro a chegar, último a sair, assíduo, participa de tudo, interage, comunica. E aí não é à toa que os resultados, assim, são impressionantes. Tem uma frase, acho que é do Bernardinho. Eu leio muito, então às vezes eu esqueço as coisas, hein? Se eu sei citar a fonte. Ele fala assim, que engraçado que quanto mais eu treino, mais sucesso eu tenho, né? Quanto mais trabalho, mais sucesso eu tenho. É mais ou menos o que você está falando, né? Fala assim, será que cai do céu as coisas? Não cai do céu. Tá certo? Se você se dedicar e tudo que você fala aí, né? Só estou aumentando aqui, corroborando com tudo que você fala. Sim, e olha, isso que você falou, tem um livro do Bernardinho que chama Transformando Suor em Ouro. É um livro fenomenal. Eu já li mais de uma vez. E lá ele fala muito que os treinos, eles eram mais intensos do que os jogos. Então o jogo acabava sendo lazer, diversão. Tamanha era a intensidade do treino mesmo. Se a gente levar isso muito a sério na nossa vida, com certeza os resultados vão ser os mais incríveis possíveis, né? Muito legal o que você comentou. Então conta qual que é a sua área, o que você faz, para todo mundo poder te conhecer. Quem que é o Paulo? Eu sou professor universitário, né? Eu dou aula de agronomia, por isso que eu sou do agro, eu sou da área de mecanização agrícola. E o que acontece? Eu fazia uma ou outra palestra, né? Então, como professor universitário, já estou acostumado com o público, dar aula, porque a gente acha assim, né? Professor, então já tem a didática, não precisa aprender nada. Pelo contrário, a primeira vez que eu procurei a Tati era para melhorar minhas aulas, né? E falei assim, e quem sabe uma palestra ou outra, eu já fazia algumas palestras, né? Muito poucas, mas já fazia uma ou outra, eu falei assim, quem sabe aquela loirinha lá me ensina alguma coisa, né? Olha, caí do cavalo, tá certo? Que quando eu entrei em contato com a Tati, né, querendo fazer o curso, daí ela ligou pessoalmente para mim, essa história é muito legal. Que ela ligou pessoalmente para mim, daí eu fui lá e falei assim, mas será que é gravação? Eu achava que era gravação, aquelas coisas. Falei, como é que ela tá falando comigo, né? Daí falou, não, sou eu mesmo. E a gente falou sobre o curso, né? Eu falei que tinha muita vontade de fazer. E a Tati falou uma coisa para mim, pessoal. Ela falou assim, você daqui a algum tempo, você vai deixar de dar aula? Não, você vai dar menos aula e mais palestras, né? E eu falei, essa Tati tá louca. E hoje eu tô gostando desse trem aí, viu, Tati? Tá gostando? Foi muito legal. E ó, só fazendo um parênteses aqui, para quem já é meu aluno, falou, a Tati não me ligou ainda. É porque eu ligo para mentoria. Então, o Paulo já passou por vários produtos, né? Ele entrou no curso, depois do curso Vivendo de Palestras, ele fez o curso de oratória, ele foi para mentoria, ele fez todos os produtos do Instituto De Angelo, praticamente, sabe? E aí, na mentoria, eu faço uma entrevista para ver se a pessoa tem perfil, tem toda uma aplicação, não é todo mundo só que tem dinheiro ou que quer fazer parte que pode entrar, tem que estar já num nível mais avançado. E aí eu fui fazer a entrevista, a gente começou a conversar tal, e eu vendo quais eram os objetivos dele, e ele pegou e falou assim, olha, meu principal objetivo é aperfeiçoar minhas aulas. Eu sou professor universitário, você é professor da Unesp, não é? Da Unesp de Botucatu. E aí ele pegou e falou assim, professor universitário, apaixonado em dar aula, e com uma missão muito nobre, que é aperfeiçoar. Eu quero ser um professor melhor, eu quero trazer esses elementos de uma palestra memorável para as minhas aulas. Então, Paulo, assim como a gente tem vários outros alunos, não entra com a pretensão de ser um palestrante. Nem quero vender palestra, nem quero ser um palestrante, eu quero aperfeiçoar aquilo que eu já faço, eu quero aperfeiçoar aquilo que eu já sou. Então, a gente tem empresários que entram querendo ser um líder melhor, querendo representar melhor a sua empresa em apresentações, e a gente tem professores que querem aperfeiçoar suas aulas. Só que eu peguei e falei assim, Paulo,
Eu já fui professora de MBA, de pós-graduação. Eu sei do que eu tô falando. Você vai viciar na palestra e se brincar, você vai nem querer dar aula mais. Ele fala, não fala isso não, Tati. Ele ficou com medo. Eu lembro o dia que ele veio pro curso de oratória e a gente, pessoalmente, ele virou pra mim assim e falou assim, não, mas eu tenho medo, não quero deixar de dar aula, sabe? Eu gosto muito, assim, minha paixão, tá? Eu tava com medo mesmo. E depois ele mandou um relato, que aí foi um relato que eu ri demais. Ele falou assim, Tati, mas eu tô gostando mesmo desse negócio da aula, né? Desse negócio de palestrar, né? Esse negócio de palestrar é muito bom. Eu quero mais, mais, mais. E antes você tinha travado sua agenda, né? Como que foi a trava da sua agenda para palestra? Você limitou a quantidade que você queria? Então, Tati, é assim, é muito legal quando você tem um propósito, você corre atrás dele, você fala isso todo dia, né? Você fala isso todo dia e se tem uma coisa que eu tenho na minha vida é mentalidade de abundância, tá certo? Aqui no interior nós falamos pensamento de colheita farta, tá certo? A mentalidade, Colheita farta. é a mentalidade da abundância, tá certo? E o que aconteceu? Vai lá, eu me dediquei tanto, né? E ouvindo você, isso aí, e a sua mentoria, com todos os cursos que você já falou que eu fiz aí, mudou minha vida, né? Mudou minha vida e as palestras entraram, tanto que alguém pode chegar e falar assim, mas foi fácil, o cara já era professor universitário, não sei o que, nada. Fui criando autoridade nas palestras que faz hoje eu rodar o Brasil inteiro aí falando sobre como fazer uma plantabilidade, semear bem, né? Então, e o que aconteceu? Só que a primeira coisa minha, eu sou professor, então eu tenho minhas aulas, nunca deixei de dar aula, né? Então eu travo minha agenda assim, ó, segunda, terça e quarta eu dou aula e o resto da semana eu dou palestra. Ah, já liberou mais. Antigamente era 1, 2 palestras por semana, agora o restante da semana é para palestra. Que na base é isso, né? Ou quinta ou sexta, né? Mas assim, tá na base de 2 palestras por semana e que é muita coisa e muito legal, Tati. Muito legal. Eu tô adorando esse trem, que nem eu falei para você. Porque esse ambiente de viagem, tem gente que vai lá e fica, eu tenho que viajar. Eu adoro viajar, tá certo? Tem uma menina que ontem falou, né, durante a masterclass sua, virou e falou assim, nossa, mas aqui na minha região, aqui na minha cidade eu não consigo. Para com isso, pensa grande, mentalidade de abundância. Aqui na minha cidade, em Botucatu, acho que eu nunca dei uma palestra, eu só dei aula. Aqui no estado de São Paulo, que não é o estado de São Paulo, todo mundo sabe, é mais indústria, né? A agricultura é limitado a cana-de-açúcar, a laranja, 2 produtos. Como eu falo de soja, milho, eu falo de agricultura no geral, o meu foco é fora daqui, fora do meu estado, então viaja pra caramba. Isso aí é muito legal. É muito legal porque o Brasil é agro, né? O Brasil é do agro, então não adianta você se limitar a falar, eu vou ficar só aqui em Botucatu, ninguém me contrata aqui em Botucatu, que tem 150 mil habitantes. Mas abre a cabeça, você vai viajar o Brasil inteiro, quiçá o mundo inteiro, né? É isso aí. Não, e o Paulo, quando a gente começou a relatar os depoimentos, né, de pessoas que estavam tendo resultado e tal, aí o Paulo começou a colocar as fotos das palestras dele. E assim, eu achei incrível o ambiente das palestras. A primeira, qual que é? Eu nem sei. Era sentado, o pessoal sentado em cima do feno, num gramado assim, sentado no feno. Tem gente pendurado no trator. É um negócio maluco. Tá certo? A gente dá palestra em fazenda, dá palestra em vários lugares assim, né? Tudo ligado ao agro, isso que é muito legal. Isso que é impressionante, sabe? Porque muitas pessoas ficam, Tati, mas é normal ter palestra assim, é normal ter palestra tal. Eu falei, gente, você pode criar. Eu não imaginaria, se alguém me perguntasse antes de eu conhecer o Paulo, eu não imaginaria nessa possibilidade, sabe? E aí, de repente, o Paulo manda as fotos e eu achei incrível, assim, ver o ambiente da palestra. E, assim, 60 pessoas, 200 pessoas, tem os congressos também para 2.000 pessoas, tem públicos menores, públicos maiores, diversos ambientes. O que é isso? 300? 3.000. 3.000 pessoas num congresso de soja eu dei palestra. Ah, que legal! Isso eu nem tava sabendo. 3.000 pessoas, que incrível! Então, de fazenda a congresso,
tá o Paulinho lá palestrando, levando a mensagem. E aí, o dia que o pessoal curtiu, né? Porque a primeira foto que ele mandou, tudo meio que de palha, assim, no meio de uma fazenda e tal. Aí todo mundo começou a rir, falou, nossa, e as cadeirinhas, todo mundo sentado lá assistindo ele falar e tal. Aí ele pegou e falou, vocês estão aí rindo do ambiente, mas é tudo multimilionário que tá me assistindo, é só fazendeiro. O pessoal, principalmente quem não é do agro, não conhece o agro, né? Eu falei que eu não conto por número de pessoas, eu conto por área. Ó, esse aqui tem 3.000 hectares. Se tem 10 pessoas lá, no final, vai lá e tem 300 mil hectares. Você vai em Sinop, você vai lá e você conta o cara numa fazenda pequena, é 5.000 hectares, tá certo? Então, é essa prosperidade que eu acho que é bacana e que é pouco divulgado. Então, é pouco divulgado na TV, é pouco divulgado nas mídias sociais. É o que eu falo, eu quero que tenha muito mais. Quem é meu amigo, quem sabe, eu entusiasmo todo mundo a entrar nesse meio. Eu falo assim, porque o digital, ele faz com que chegue a informação para mais pessoas. Tá certo? A partir do momento que eu, antes de te conhecer, eu era conhecido aqui na Unesp, como professor e tal. Depois que abriu o Brasil, você é conhecido como a pessoa que fala de semeadura no Brasil inteiro, tá certo? Então, mudou de patamar. Quanto mais pessoas estiverem falando, é melhor para a gente. Para divulgar o que é o verdadeiro agro. O agro no Brasil é uma coisa... É um mercado... 1/3 do PIB vem do agro, né? Então, só aí já dá para ver aonde que tá o dinheiro, aonde que estão as fontes. Ou seja, eles vão pagar a palestra, dá para investir. Vão pagar a palestra. Não vão pagar a palestra. Não tem nem aquele negócio de chorar, Tati. Dá para fazer mais barato? Isso aí não existe no agro, né? Você combina o preço e acabou. É o que vale. Fantástico. E é um mercado carente, né, Paulo, para palestras assim? Sem dúvida. Sem dúvida. É tão carente, Tati, que o que acontece? Você vai lá e você dá palestra. O que é legal da divulgação também, né? E por isso que eu uso muito as mídias sociais. Você divulga a palestra, daí o cara fala assim, lá, achamos um palestrante sobre esse assunto, tal, e daí vai... Eu acho que do ano passado para cá, eu só não fui no Acre, Rondônia, Amazonas e Piauí, tá certo? De terra do agro. E o resto, por enquanto, o resto do Centro-Oeste, do Iapoque ao Chuí, nós já fomos. Então, vai disseminando esse conhecimento e seu nome vai criando autoridade, né? Por quê? Porque você faz uma coisa de qualidade. Não adianta querer fazer meia boca também e achar que vai dar certo. Eu acho que assim, a partir do momento que você tem o propósito, você fala assim, eu vou ser um palestrante memorável, e vai lá e cumprir tudo certinho o que você propõe, a chance de dar certo é muito grande. Muito grande. E no agro, mais ainda. E o detalhe pelo seu tema, é um tema técnico, né? Técnico. Só que o que acontece? É outra coisa legal, Tati. Assim, eu ensino o produtor a ganhar dinheiro. E a gente tem que começar a fazer, Tati, uma das coisas que fala de... você fala isso direto, né? Fala assim, fazer um curso é caro. Ué, é caro? Eu faço um curso, daí eu dou uma palestra, pagou o curso? Ou quanto que gerou para mim? É a mesma coisa, eu estou falando, eu ensino o produtor a ganhar dinheiro. O cara compra um curso, vai lá, só o que ele teve a mais de colheita, ele vai pagar numa safra, ele paga tudo que você está fazendo, fora o aperfeiçoamento, né? Que nem você fala. Antes de você entrar na parte de palestras, você via algum desafio? Você não tinha nem a pretensão, né? Pelo que você falou. Você estava focado nas aulas, estava feliz assim. Nunca nem tinha passado na sua cabeça assim de se tornar um palestrante mesmo? Não, Tati. Não, sinceramente não. Assim, eu já tenho alguns projetos aqui que a gente rodava muito pouco, mas assim, não tinha pretensão de alcançar o que eu estou alcançando hoje. Eu falo que quem é muito próximo meu dá risada, Tati. Eu sou uma pessoa simples, não confunda pessoa simples com pessoa burra, tá certo? A gente tem a simplicidade. Você acha? Eu vou em feira, nego abraça, quer tirar foto com você. Quando que eu pensava nisso? Não pensei que ia ser tão rápido. É claro que eu tenho propósito, né? Não sou bobo. Eu quero ser o melhor palestrante do Brasil nessa área agro, tá certo? Vou chegar lá. Mas assim,
o que acontece? Quando você começa, você vai pensando no tema, você vai estudando e você vai evoluindo, né? Então você vai formando, você vai melhorando e qualidade é tudo. Por isso que tem que fazer curso, né? Se você parar, jacaré parado vira bolsa, né? Então você tem que movimentar, senão, se você não melhorar os seus conhecimentos, como é que você vai dar uma palestra, né? Exatamente. Então, né? Quando você entrou nessa parte de palestra, assim, você teve algum medo, receio, algum desafio? Teve alguma situação ou as coisas foram acontecendo muito natural? Como foi essa experiência? Sem dúvida, Tati. Muito boa pergunta que você fez. O que acontece? A gente sempre tem medo. É que nem eu falei, né? Eu falei, se eu dei certo, qualquer um pode dar. Porque o que acontece? Tem vários, será que o produtor vai me aceitar desse jeitão, falando caipirada? Tem gente que zomba, né? Eu dou risada, vai lá e fala, o Chico Bento, a turma da primeira, do primeiro Vivendo de Palestra, chama de Chico Bento. O semeador. O apelido do Paulo, Chico Bento, foi. O presidente lá, o Carlão Vinícius, vai lá e fala, o semeador, ele tira sarro do jeito que a gente fala, né? Falava assim, claro que a gente tem um receio, né? Que não vai dar certo. Só que a partir do momento, duas coisas. A partir do momento que você se concentra, né, no que você quer, você estuda e você faz e você vê acontecer, a melhoria contínua. Eu subo no palco e me transformo. Tati. É igual você, né? Você fala da sua timidez. Quem fala assim, Tati é tímida. Aonde que é tímida, né? Eu nunca fui tímido, eu sei. Mas assim, eu brinco muito. E daí na hora da palestra lá, você além de brincar, você tem que falar a informação técnica. E o produtor não é bobo, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é bobo, né? Então ele sabe quem é charlatão e quem está falando coisa de informação tecnológica, informação correta. Então, uma das coisas que eu faço é o quê? Estudar cada vez mais, fazer trabalhos técnicos para poder mostrar para o produtor como é que eu vou fazer ele ganhar dinheiro. Se eu vou lá e passo tudo, o beabá de como ele ganhar dinheiro com a roça dele, né, com a cultura dele, gente, se Deus ajudar é covardia, né, que nem eu falo. Boa. Não, e você falou uma fala aqui que é muito importante, hein? Falou assim, eu subo no palco e me transformo. Por que isso acontece? Porque tem método, tem técnica e você está em algo que você domina. Então você se empodera. Tipo, é um assunto que eu tenho muito conhecimento, que eu estudei aprofundado sobre isso. Eu treinei minha palestra, não é um improviso, não é algo novo. Tá tudo treinado, mapeado. Então você incorpora, você entra ali, você se empodera e vai. Entende? Isso que você falou é muito real, porque as pessoas falam assim, Tati, quando me encontra, até hoje, quer saber que eu sou tímida? Me encontra num evento sem que eu não vá falar nada. Eu só vou para participar. Eu sou na minha, eu sou quieta, eu sou reservada. Esses dias eu tava no evento do Pedro Supete, uma pessoa veio conversar comigo e falou assim, Tati, eu não dava nada por você, conversando com você. Quando eu entrei nas suas redes sociais, quando eu vi seus vídeos da palestra, eu falei, ela é a mesma pessoa? Porque eu sou meio diminuidinha assim mesmo, não sou na minha, sabe? Você ia comentar algo? Eu ia, Tati. Quer ver uma coisa importante que você falou, que é muito legal? Por exemplo, eu vou dar aula. Começo a falar, e que eu sou Silvio Santos lá na frente, né? Faço ou coisa, não deixo ninguém dormir, tal, na minha aula. Daí começa, eu vejo, porque a parte técnica, uma das coisas que você tem que fazer, qual que foi a primeira objeção que eu quebrei, Tati? Foi paraxiar professoral, tá certo? Professor, acho que é aquele maioral que vai lá e comanda. Sabe de onde vem a palavra professor? Aquele profeta que tem a verdade. O aluno é o sem luz. Então, quer dizer, você fica quietinho escutando aí e eu vou lá. Primeira coisa que eu fiz foi quebrar isso, tá certo? E foi muito legal. E você fala isso também, né? Você fala, apesar de ser professor, não fico falando o termo técnico, eu falo a linguagem a linguagem do meu público, tá certo? Exatamente. Segunda coisa, técnica, Tati. Não vou dar spoiler aqui, senão eu falo o curso inteiro, né? Mas uma coisa, por exemplo, tem alguém que não está prestando atenção. Isso aí funciona muito, mas muito legal, né? Que eu não sabia, eu fazia involuntário, né?
Então, quer dizer, eu estou falando alguma coisa técnica, tem gente que não está prestando atenção. Eu falo assim, rapaz, eu tenho uma história para falar disso. O cara para o que está fazendo na hora. Isso é storytelling. Hoje eu aprendi com você. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que pensa a mesma coisa. Sabe algumas coisas, aliás, faz alguma coisa involuntária e não sabe que é técnica. Então vai lá, a gente aproveita isso e daí você fala assim, ó, agora está na hora de colocar meu storytelling na coisa. E isso é batata. Funciona e funciona. Eu sou prova disso, funciona em qualquer lugar. Ou seja, você pega a técnica do palestrante memorável e coloca para suas aulas, e é incrível, consegue prender a atenção dos alunos. E é um desafio, é um treino diário, né? Porque alunos de graduação não vai ser o mesmo nível de interesse das palestras que a gente vai. Então, é só ótima chance de praticar. Exatamente. Outra coisa, estruturação do conteúdo, Tati. Estruturação do conteúdo. Então, quando você vai dar uma palestra, tem que ter um começo, meio e fim, né? Eu tô cansado de ir em palestra que o cara vai lá e começa, depois no meio, às vezes dá uma empolgada e termina, então, falou, termo, tal, ninguém aplaude de vergonha, né? Ou por educação a turma aplaude. Então vai lá, você tem que ter começo, meio e fim. Então, essas coisas que foi muito legal. Acompanhe o trabalho do Paulo Arbex, porque ele tem, assim, sido pioneiro. Isso que eu acho impressionante, sabe? É o pioneiro do mercado dele. Ele não ficou procurando quem já foi e fez, qual que é alguma referência. É legal quando você tem alguma referência. Mas melhor ainda é quando você desbrava no mercado que é o oceano azul, que a oportunidade está ali para você. Eu vou pegar o gancho que você falou, uma coisa bem legal, mas bem legal mesmo, você vê a oportunidade. Tá certo? Eu vi a oportunidade, até hoje, eu vou em congresso, Tati, você vai lá, o cara PhD, que a gente tava falando aquele negócio professoral, né? O cara PhD, o cara sabe tudo, tem muito mais conhecimento que a gente para falar. Só que vai lá, o cara me faz um slidinho com letrinha desse tamanho, sem uma figura, sem nada. O cara começa a botar tabela e fala, não, porque eu fiz isso aqui. Vai lá para produtor, o cara vai lá e põe a tabela em inglês para falar que fez lá nos Estados Unidos. Eu falo assim, ele não tem noção do que está errado. Então, essa foi a oportunidade, entendeu? Eu falei assim, eu acabei de vir, semana passada eu dei 2 palestras. Uma delas, qual que foi o comentário? A hora que acabou a palestra e foi assim para uma grande empresa de máquinas agrícolas aqui no Brasil. Sabe o que o cara falou? Um participante lá, ele falou assim, rapaz, esse cara é o que nós queremos. Falando assim para mim, né? Falando assim, eu gostaria de parabenizar quem convidou, porque esse cara é do nosso jeitão. É o que eu tô acabando de falar. É o que eu tô acabando de falar. Você usa uma técnica do rapport, né? Mas já é do rapport. E ó, depois que você fechou sua primeira palestra paga, e hoje você faz aí uma média de 2 palestras por semana, você continua cobrando R$5.000 por palestra? Pros amigos, né, Tati? Agora Porque eu ajustei minha palestra esse ano. Todo ano tem os ajustes, né? Você Isso. ajustou Eu vou lá e já fiz a palestra, já reajustei para 7.000 a palestra, tá certo? Ao mesmo tempo, o que acontece? Por exemplo, eu deixo na minha agenda, Tati, 2, 3 palestras para fazer em universidade, por exemplo. Eu não vou cobrar da universidade, que às vezes não tem recurso, você entendeu? É a molecada lá da graduação que paga. A molecada paga, fala assim, não, paga lá R$30 no curso para ver o Paulo Arbex lá. Eu não vou cobrar 7.000, porque daí não vai nem pagar os custos, né? Então, o que acontece? Essas palestras de graça servem muito, mas muito mesmo, que eu vou com o mesmo ânimo. Segunda coisa, quer ver? Tem uma palestra que eu vou todo ano, que é na Embrapa, eu faço questão de ir, que ela é de graça, certo? Só que lá tem 120 pessoas que podem me contratar, tem 200 pessoas que podem me contratar que estão na audiência, entendeu? Então é uma coisa estratégica, é outra coisa que você fala também, né? Tem uma palestra, não é que eu vou pagar para dar palestra, né? Vai pagar os custos, só que o que me gera de mais trabalho, mais palestras, aquela palestra, eu vou todo ano. Eu vou todo ano que me convidar, eu vou, porque eu sei que levanta muito negócio para mim. Então, isso aí é eu ter a consciência, ó. Então, em universidade, eu também não dá para ir toda semana, porque eu tenho um convite para ir toda semana, não dá para ir, né? Mas em universidade eu não cobro, e nessas palestras que são foco, onde tem contratantes ali, né?
onde tem contratantes também, eles falam assim, ó, não pago nada para você, só pago as despesas. Eu falo, não, mas eu vou com o máximo prazer, porque isso aí me levanta Sim. mais negócios. Você pode estipular uma quantidade por ano que você faz, Isso. gratuita. Um vai ser Isso. trabalho social, só que aí você tem que estipular uma quantidade, limitar, porque senão o pessoal só quer que você faça trabalho social a vida inteira, né? Então, de um lado, trabalho social e de outro lado, estratégia, que são os eventos vitrines que vão gerar a partir dali novas contratações. E, Paulo, qual a área? É agronegócio. E qual que é o tema da sua palestra? O que você fala vinculado a isso? Eu dou uma palestra de plantabilidade. O que é plantabilidade? Eu ensino o produtor a plantar certo. Então, assim, a gente tem trabalho hoje. Qual que é a diferença entre eu plantar certo e plantar errado? Qual que é a diferença de custo? Nenhum. Zero. Tá? Então, se eu plantar certo, eu vou colher mais, eu vou ter mais lucro. A conta é fácil, é matemática. A conta é fácil. Então, por isso que eu falo que eu tenho certeza que eu ensino o produtor a ganhar dinheiro. Por isso que vale. Vale muito mais minha palestra. Mas Gente, que nem diz o Faustão, eu ganho muito menos do que eu valho, mas muito mais do que eu preciso. Fantástico, adorei. Ele fez uma embalagem da palestra dele. É uma das coisas que eu ensino muito os nossos palestrantes a fazer. Porque a pessoa fala, o tema tal vende. Se fosse falar assim, plantabilidade. O que você vende? Plantabilidade do agronegócio. Ah, legal, tal. Mas o que ele fala? Ó, o gasto de energia, tempo e dinheiro para você plantar certo, plantar errado é o mesmo. Só que quando você planta certo, você multiplica seus lucros. Eu te ajudo a ganhar dinheiro. Que embalagem foi essa, entendeu? Ô, Tati, daí eu vou lá e faço conta, Tati. Daí no slide, quando eu falo isso, eu vou lá e faço conta. Eu falo assim, ó, se você colher 5 sacos a mais a R$80 o saco, são R$400, né? Eu falei assim, ó, se você plantar 20 hectares, você já pagou minha palestra, que é R$8.000, né? Seria R$8.000. Falei assim, o cara planta 1.000, planta 2.000, vê quanto que ele ganha em cima de mim. Caramba, olha a técnica de vendas aqui. Tem cara que sai da palestra, fala assim, já viu o que eu queria, vai lá e sai lá para aprender, entendeu? Então é isso, é técnica. Fantástico. E aí, você teve a oportunidade de fazer algumas palestras, algumas gratuitas, outras pagas. E como a sua palestra já está memorável, ele até fez uma apresentação para nós, na época que ele estava fazendo a mentoria mesmo, ele apresentou, a gente deu feedback, melhorou ainda mais a palestra dele, tá incrível, tá muito boa a sua palestra, viu? Não sei se você ainda mexeu em mais coisas, mas eu lembro que até eu fiquei apaixonada na palestra. Eu aprendi uma palestra na área de agronegócio, entendeu? Foi muito boa. E aí, isso gera novos contratos, né? Hoje, como tem sido assim, os fechamentos das suas novas palestras? Já que você está fazendo uma média de 2 palestras por semana, cobrando R$7.000 por hora, como que tem sido esses fechamentos? De onde vêm as principais procuras para você fechar suas palestras? Uma das coisas que aconteceu esse ano aqui, porque assim, geralmente as palestras, o pool concentra tudo aonde? Nos meses antes de começar o pessoal a plantar, porque quer aprender a plantar para depois plantar certo, né? Então, sim, isso aí ficava sazonal. Eu começava ali em maio, lembra que eu falei para você? Eu começava em maio e até novembro com um monte de palestra. Daí parava, né? Daí era uma ou outra, tal. O que aconteceu esse ano? Vai lá e ficou o ano inteiro. Começamos, dia 2 de janeiro, eu já dei minha primeira palestra do ano. Tá certo? E foram, por causa que eu estava em férias, né? Em janeiro eu fiquei em férias, então em janeiro eu não parei em casa, porque nós ficamos, né? Eu, junto com o meu grupo, nós ficamos rodando Mato Grosso e Goiás. Então, o que acontece? Antes era só sazonal na safra, agora ficou safra e safrinha, que a gente chama, né? Com isso, vai lá e ficou o ano inteiro. Para nós, ficou legal demais. A agenda, por isso que eu falo que a agenda é apertada, né, Tati? A agenda, graças a Deus, é apertada. Por isso que eu estou fazendo menos evento beneficente, entre aspas, né? Fantástico, olha só. Tô com problema de agenda, né? Não tô tendo agenda mais, tô até querendo trazer mais pessoas para o agro, para dividir. Muito bom. Isso, eu acho que tem duas coisas, dois propósitos que eu tenho na vida, Tati. O primeiro é ajudar o produtor e o segundo é criar um legado de alunos, entendeu? As pessoas que me acompanham, hoje eu tenho ex-orientados que estão em multinacionais aí, então esses dois propósitos que é o que eu tenho na vida profissional, tá certo? Então ajudar o produtor a ganhar dinheiro, com isso
Você não fala assim, ó, quer ficar rico? Deixa as pessoas ricas. É isso a frase mais ou menos que fala, né? Esse é o segredo para ficar rico. É o segredo. Então, eu quero deixar o produtor ganhando mais dinheiro. E o segundo, é um legado que eu tenho, quem é meu aluno sabe disso, que vai lá, eu sou muito concentrado em ajudar, né, o pessoal que trabalha comigo assim, a arrumar emprego. O pessoal fala, né, quando um dos meus vai lá e arruma um emprego bom, né, às vezes por indicação minha, né, vai lá, eu viro e falo assim, eu fico mais contente do que fosse para mim, porque é o legado que a gente está deixando, né, que todo mundo pode, é só querer. Tá certo? Quem me conhece de ser uma pessoa simples assim, eu falo para vocês, eu repito, né, que nunca esperava ter essa repercussão que tem a palestra. Tal. Única coisa que eu falo é assim, ó, tenha propósito, faça as coisas direito, faça as coisas acontecerem, não espere as coisas cair do céu. Né? Faz o dever de casa, né? Tem um Faz dever de casa. Faz o dever de casa. Mesmo quem não for do agro, quem não tiver nem tema, nem nada, fala assim, ó, tem o propósito de começar que você pode se tornar um palestrante memorável, com certeza. Tá certo? Eu sou até chato, Tati. Meus amigos aqui, por exemplo, outro dia eu estava falando pro Breda, né? Eu falava assim, cara, eu falo com tanta empolgação, pode perguntar, eu falo com tanta empolgação do que eu fiz com você, né? Que as pessoas falam assim, cara, isso aí não dá certo pra mim, o cara tá exagerando. Paulo, eu só tenho a agradecer beijo, também, Tati. Viu? Sucesso! Beijo pra todos!